Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Alberto Caeiro. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Escutatória, de novo, Rubem Alves. Parei para ouvir o silêncio. E no som do silêncio a essência de todos os inaudíveis sons. Adélia Vona. Muito bem, vamos chegando. Maria, seja bem-vinda. Vamos chegando. Quem está no barco, que ele já está saindo. Hoje, a gente vai trazer essa visão da escuta, que é uma visão muito especial para mim. Com o meu caminho, posso dizer que ela é minha menina dos olhos da escuta. Para mim, é que faz muito sentido como caminho e como prática e como resultado para mim e para o outro. É claro que aqui a gente teve, nesse projeto, a chance de ver, né, 23, 24 perspectivas diferentes da escuta, justamente para isso, para a gente olhar e falar, caramba, isso aqui é legal, eu vou incorporar. Isso aqui não faz sentido. É legal saber, mas não bate o santo, né? Não tem aquela química. E para mim, essa modalidade é que rolou química desde o primeiro encontro, assim, foi amor à primeira vista, digamos. Então, tem um carinho muito especial e muito legal estar compartilhando com vocês aqui. Que é a escuta compassiva, tá? E eu já queria aí, eu preparei 4 slides para falar rápido, porque eu sou muito da prática e a gente já começar a trazer uma prática hoje. Então, eu já vou direto ao ponto, tá? Porque não tem ninguém novo aqui, a gente não precisa fazer os meancês de inclusão. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que é essa aqui. Será que vai? Assim? Estão vendo uma tela toda preta? Então é isso mesmo. Deixa eu colocar só vocês aqui em cima para não ficar olhando lá para o lado e ficar muito estranho. Tá, legal. Então, é o seguinte. A gente vai começar já numa prática da comunicação, não viu, né? Da escuta empática, tá? Tem alguma questão de ritual incluso aí, que é, primeiro, acender uma luz. Eu vou acender uma vela que está aqui comigo. A gente estava escutando no início aquela música Serei Luz. Onde quer que eu vá, serei luz, do Nat Roots, né? E a essência da escuta compassiva, ela vem a partir do olhar para mim e para o outro ser humano enquanto luz. Essa é a essência. É que eu seja uma luz e olhe a luz do outro. Porque o que traz muito de conflito em nós é que a gente não consegue olhar a luz numa outra pessoa. A gente transforma ela numa coisa, num inimigo. Então, se eu carrego esse pressuposto de enxergar a luz, e a gente traz a lembrança acendendo essa luzinha da vela, a gente mantém ela acesa para a gente lembrar que o outro ser tem a luz, e eu também. É só uma lembrança. Então, ela fica presente
E nos encontros de comunicação, de escuta compassiva, ela vai ficar lá, ó. Isso é feito como um ritual, tá? Tudo isso que a gente vai falar, antes de tudo, ele vem, a escuta compassiva, de um projeto que chama de Compassionate Listening Project, ok? Depois eu passo o link, contato, tudo para vocês. E tudo que tem deles eu já li, basicamente. Eles têm pouca coisa em português, que depois eu vou compartilhar com vocês alguns materiais bem interessantes, inclusive, que são traduções, não são materiais oficiais deles, porque oficial não tem nada, só em inglês. E hoje em dia eles vêm conduzindo encontros online também, com a Susan que está à frente hoje. E eu participei de alguns encontros online com eles, e o que eu estou trazendo aqui é muito da prática que eles estão adotando hoje no online. Então, no online também eles trazem a vela. No presencial ela fica no meio, né? Com uma luz no meio, com uma fogueira. E também os acordos. Eu vou trazer os acordos padrões que eles propõem nos encontros de comunicação de escuta compassiva, tá? Eu não vou falar muito sobre eles, que daqui a pouco eu vou entrar e falar sobre eles, vocês vão saber. Assim. Parece que estou invertendo a ordem, mas não. Primeiro são os acordos mesmo, porque tem a ver com o nosso encontro. Então, vamos lá. Primeiro acordo, participação plena. Abrace oportunidades de tentar coisas novas. Então, aqui muito de trazer essa intenção para o novo, de abertura para o novo, intencional e consciente. Um segundo acordo, confidencialidade. Histórias particulares são histórias que ficam no círculo que a gente conta. Perceba seus julgamentos e o que dispara eles. Isso aqui é importante a gente trazer para a consciência. E olha só qual é o acordo. Perceba, traga atenção para os seus julgamentos e perceba também o que dispara eles, quais são os gatilhos. Perceba. Não falou para não ter. Perceba. Porque essa consciência já traz uma atitude de escuta diferente. Permissão para expressar emoções. Sim, todos nós temos permissão para expressar emoções que venham e sejam verdadeiras nesse encontro. Outra, observe quando você pode estar se perdendo na sua história. Aconteceu com vocês já? Vocês começam a contar uma história e aí vocês ficam lá sem pé nem cabeça, não sabem por que estão falando aquilo, não sabem mais que ponto que querem chegar com aquela história. Observe quando isso estiver acontecendo e diga, olha, me perdi, não sei nem por que eu estou falando isso. Então, traz essa verdade. Respeite e compartilhe o tempo geral, o seu tempo. Perceba se você está tomando muito tempo, pouco tempo, ou igual ao outro. Não existem erros. Esse é um acordo que é uma premissa, porque aí eu consigo enxergar a luz no outro, porque ele tem luz, mesmo que ele faça alguma coisa que eu acho que não é certo. Esteja presente. E se você perceber que está indo para longe, diga, compartilhe. Gente, ó, estou longe, minha cabeça está em outro lugar, não estou conseguindo acompanhar. Deixa o grupo saber, porque o grupo pode se autorregular nisso. E outro, autocuidado. Tá? Cuide de si mesmo. Ok? Então, são os acordos primários no encontro de escuta compassiva. Alguma dúvida aqui? Nesses? Eu não estou vendo todos vocês, mas se alguém tiver, pode abrir o microfone e comentar. Senão a gente vai. Legal. Então, olha só. Deixa eu só tirar vocês daqui. Bom, aqui. A escuta compassiva, ela tem sido praticada, então, e ela nasceu na década de 90 com uma pacifista americana chamada Jenny Hudson Hoffman. É uma senhorinha que faleceu em 2010 e ela tem como história
dela ser dessa comunidade dos Quakers. Alguém já ouviu falar da comunidade dos Quakers? Sabem a aveia Quaker? Aquele serzinho, aquela figura, aquele arquétipo da aveia Quaker é um Quaker. Em português é chamado de Sociedade dos Amigos. É uma sociedade e que se preza dois princípios: simplismo e pacifismo. Então, eles vivem em comunidades fechadas e prezam esses dois valores. E a Gene teve como inspiração o Adam Curl, que é um mediador e ativista da paz Quaker. E a outra inspiração da escuta compassiva são os budistas, na figura do Thich Nhat Hanh, que é esse monge pacifista budista que veio da linhagem de Gandhi. Então, a escuta compassiva tem duas inspirações que a Gene trouxe para começar esse movimento. E ela tem muito forte essa frase de Gandhi: devemos ser a mudança que queremos ver. Ela traz para a prática essa frase. Okay. Então, a Jenny Hudson Hoffman, coloquei uma fotinha dela aqui para vocês verem a carinha dela. Ela está aqui com a Leah Green. A Leah Green foi a que começou os movimentos de delegação que elas começaram a fazer na década de 90. Então, qual é o projeto de Compassionate Listening Project? Eles fazem delegações para locais de guerra civil. Eles começaram na Palestina, Israel, Síria, e eles vão no lugar da guerra, armam uma tenda e fazem sessões de escuta com pessoas dos dois lados. Esse é o projeto do The Compassionate Listening Project: fazer caravanas de escuta. E o que eles fazem é simplesmente escuta, baseado nisso que a gente vai ver hoje. Então, a Gene é uma ativista, uma ativista Quaker da paz. Ela praticou a escuta compassiva nas casas de encontro Quaker. Então, como os encontros dos Quakers? Eles têm uns encontros chamados encontros do silêncio. Então, eles vão para um lugar aberto e ficam 1 hora sem ninguém falar nada. Imagine uma missa ou um culto religioso em que centenas de pessoas, dezenas até centenas de pessoas estão juntas e ninguém abre a boca. E não tem um pastor, é um encontro de silêncio. Eles ficam 1 hora e meia sem falar nada. E quando alguém recebe alguma inspiração, algum download, ele vai e fala e acabou. Ninguém replica, ninguém questiona, fala o que vem de inspiração. Esse é um encontro dos Quakers. E depois eles atuaram com essa delegação na Rússia, Oriente Médio, entre os judeus, com alemães. Eles fizeram essas escutas dos dois lados. Tá? E a Leah Green é a diretora de diplomacia americana no Oriente Médio. Ela organiza essas delegações. Ela está à frente hoje desse movimento da escuta compassiva, porque a Jenny já faleceu, mas ela está um pouco mais distante. Quem está mais na prática é uma mediadora chamada Susan Patru. Então, qual que é a pegada da escuta compassiva? Ouvindo todos os lados, de um modo que reconheça a dor de cada um, as delegações ajudam israelenses e palestinos a crescerem em direção de escutarem a dor, esperanças e sonhos um do outro. Essa era o porquê existia. Então, a escuta compassiva não é sobre resolver conflitos, ela é sobre ajudar os envolvidos num conflito a verem uns aos outros como humanos. Lembra da luz ali que a gente acendeu? A escuta compassiva tem como fim fazer com que essas pessoas consigam enxergar uns aos outros como humanos, independente do que ele tenha feito direto ou indiretamente contra mim ou contra a minha família. A gente lê vários relatos aqui que eles trazem dessas escutas dos palestinos e sírios, que as pessoas faziam escutas, às vezes, de pessoas que cometeram assassinato contra a família delas. E elas conseguiam achar um ponto de escuta. Né? Teve até uma história muito interessante que uma família de judeus na Palestina, o filho foi assassinado por outro jovem, foi massacrado por um grupo de jovens.
E o pai desse judeu que foi massacrado e morto, teve contato com os pais dos agressores e eles fundaram, assim, a partir dessas delegações de escuta, uma associação de pais palestinos, sírios e judeus juntos que trazem possibilidades deles se escutarem novamente. Então, tem um lance muito grande de perdão também envolvido com essa escuta, que é poderoso aqui. E olha só a frase da Jenny. Algum tempo atrás, eu reconheci que os terroristas eram pessoas que tinham mágoas, que pensavam que suas queixas nunca seriam escutadas e certamente nunca atendidas. Mais tarde, eu vi que todas as partes de todo o conflito estavam feridos e que no coração de cada ato de violência havia uma ferida não curada. Esse é o princípio da escuta compassiva, tá? Entender que todas as partes de um conflito têm feridas. O agressor também tem ferida. Essa foi uma grande chave que a Jenny Hudson trouxe para nós, porque a gente tende a escutar muito o oprimido, mas a gente esquece de escutar o opressor, que às vezes está com mais angústia do que o oprimido. Então essa foi uma grande chave para ela, escutar os dois lados, de opressor e oprimido, e no caso de uma guerra isso muda, altera, né, de um lado para outro. Então o ponto da escuta compassiva é o seguinte: como podemos nos sentar no julgamento de alguém cuja vida nós não vivemos? Essa é a pergunta básica que a Jenny faz. Como que eu posso julgar alguém se eu não vivi a vida dela? Ela começou a chegar nessas conclusões. E ela fala assim, ó, nós, pessoas da paz, temos sempre escutado os oprimidos, é o que eu falei agora, e os destituídos de direito. Um passo que devemos dar é ouvir aqueles que consideramos o inimigo, com a mesma abertura, não julgamento e compaixão, que nós ouvimos aqueles com quem simpatizamos. Olha só que passo, né? E aí vem uma frase que eu adoro e que eu divulgo há sete ventos da Jenny Hudson Hoffman, que baseado nisso ela traz essa frase: o inimigo é alguém a quem a história ainda não escutamos. Esse é a síntese da escuta compassiva. A partir do momento que eu escuto a história dessa pessoa que eu julgo ser meu inimigo, esse rótulo de inimigo cai por terra. Porque ele é um ser humano como eu, tem necessidades, tem medos, tem angústias, tem crises existenciais iguais a mim, e ele quer as mesmas coisas que eu. Esse é o ponto. Que ela chegou à conclusão depois de escutar muito durante a guerra. Os dois lados de uma guerra queriam a mesma coisa, queriam segurança, queriam criar os seus filhos em paz, queriam ser reconhecidos, queriam ter liberdade, autonomia, eles queriam a mesma coisa. Para que então se matar, né? Então caía por terra o rótulo de inimigos. Muito bem. E agora o último slide, que na escuta compassiva existem algumas práticas essenciais, tá? Eu não vou abrir elas aqui, mas cada uma delas, dá para a gente fazer um encontro de cada uma delas, que são, cada frase dessa aqui envolve práticas, tá? Que é cultivar a compaixão, manter a presença verdadeira, mesmo quando eu identifico o que me traz de julgamento, que são meus gatilhos, respeitar a si e aos outros, escutar com o coração e falar com o coração. Então, esse seminário aqui tem um link muito grande com o seminário de escuta do coração. Inclusive, eles começaram a fazer essa pesquisa junta, né? O HeartMath, ele se inspirou muito nos trabalhos da Jenny para começar a trazer isso cientificamente. Essa ligação que há milênios, né, as tradições, culturas trazem do coração com a mente, a Jenny já trazia e o pessoal do HeartMath veio com a pesquisa com método científico. E falar com o coração também. Tá? Aqui a gente não vai entrar hoje, mas também a gente poderia ter um encontro sobre isso. Ela propõe, em alguns momentos, as perguntas. Elas chamam de
inquiry questions, que seriam perguntas exploratórias, no momento de escuta. Aqui na escuta compassiva, se tem a orientação, ela fala assim, quase nunca você precisa disso. Mas às vezes uma pessoa dá uma travada e precisa de uma pergunta aberta, exploratória, para que ela dê vazão a ela, não tirando o foco dela, enfim. Então, tem esse falar com o coração também. E agora, preste atenção. Esse aqui vai ser o guia para a gente fazer as práticas hoje, tá? Eu vou convidar então para a gente fazer, quero ver se dá tempo para a gente fazer 2 práticas. Deixa eu ver o coração. Dá, bem legal. Eu vou falar as orientações e depois eu abro para vocês para trazer perguntas. Essas aqui são as orientações, guia para uma escuta compassiva. Tá? Que a gente vai tentar exercitar elas nos dois exercícios que a gente vai fazer. Então, primeiro, não caia na armadilha de tentar consertar o que o outro está trazendo. Isso requer um comprometimento claro com todos os envolvidos. Então, elas trazem muito essa questão prática, que é uma armadilha isso. Às vezes, quando estou escutando o outro, a minha mente já fica construindo soluções. Então, o que ela traz aqui é não caia nessa armadilha. É uma armadilha mental, de querer consertar o que o outro está te trazendo. Não é o lugar da escuta compassiva esse. Legal isso, né? Então, a gente precisa prestar atenção em nós mesmos, do que a nossa mente está produzindo para não cair nessa armadilha. Tenha compaixão pela situação do falante. Então, a compaixão aqui, ela é muito no sentido de tentar sentir o que ele está sentindo, se colocando o máximo possível naquele lugar, sabendo que você não consegue chegar naquele lugar, mas é ir pelo sentir. Tá? A compaixão ela vai muito pelo caminho do sentir e do coração. Mais para baixo tem alguma coisa assim, mas quando a gente vem para uma escuta que está na mente elaborando coisas, a gente não está no espaço de escuta compassiva. Ela precisa ir para o coração, precisa ir para o sentir. E eu preciso ter essa compaixão de saber que está por trás daquilo que ele está trazendo. Não me conectar com palavras. Escutar a história e não tentar relacionar com a sua própria história. Isso não é sobre você. Olha só. Quando eu estou escutando sobre o que o outro está trazendo, eu não ficar mentalmente relacionando com a minha própria história. Ah, mas eu faria isso, eu fiz isso, isso aconteceu comigo, isso não aconteceu. Não é sobre você esse momento. Esse momento é dele. O foco é no falante. Se você começa a elucubrar e fazer associações com a tua história, você saiu da presença com ele. E você não está mantendo essa prática essencial que é a presença verdadeira. Tudo isso é treino, tá? Escute do seu coração, não da sua cabeça. Olha só. Na prática, né? Então, trazer essa escuta a partir do coração. Por quê? Porque isso vai evocar uma humanidade em nós. Vai evitar que a gente coisifique as coisas. Nossa mente, ela facilmente vai para coisificar. O pessoal que trabalha em mediação de conflitos sabe que o primeiro passo na mediação é despersonificar, né? É chegar em qual é o problema. E aí, quando a gente coisifica o outro, por exemplo, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, né? A gente coisifica um mendigo, por exemplo. A gente trata eles como fantasma. Né? A gente, estou falando generalizado. Prostitutas são coisificadas. Ah, se aconteceu, era prostituta, não dá nada. Agora, se fosse uma freira, será que ia ter a mesma preocupação? Então, essa questão do coisificar tira a luz. Cadê a nossa luz? Tira a luz da pessoa. E se é um ser humano, ela tem luz. Então, se eu escuto com o coração, eu estou conseguindo enxergar a luz do outro. Esteja presente mesmo quando se sente disparado por algum gatilho seu. Olha só.
Quando alguém fala alguma coisa, isso dispara um gatilho meu, um gatilho de julgamento, um gatilho de rótulo, um gatilho de preconceito, algum gatilho para mim que eu não suporto, que não faz parte da minha natureza, eu continuo escutando. Porque não é a hora de eu querer arrumar. Lembram do vídeo? Não sei se vocês conseguiram ver o vídeo do Thich Nhat Hanh, que eu sugeri aqui da escuta compassiva, ele dando a entrevista para a Oprah. Quando eu estou escutando, não é a hora de eu querer arrumar a questão, não é a hora de eu querer arrumar a outra pessoa. É a hora de eu escutar, de eu dar vazão porque está dentro dela. Mesmo que eu não concorde com uma palavra, acho um absurdo e acho que ela deveria ir para a cadeia por causa disso. É a hora de eu escutar, porque isso está fazendo ela, enquanto ser humano, um pouco mais feliz e sofrer um pouco menos. Depois chega o meu momento. Depois que eu efetuar a escuta, eu tenho meu momento de fala. Eu construo isso. Muito bem. Reflita ou espelhe o que o falante disse, se sente necessidade de garantir a ele que está entendendo corretamente. Olha só. Então, aqui é o parafrasear ou espelhamento. Se você sentir necessidade de garantir para ele que você está entendendo corretamente. Aqui a gente não vai entrar, mas eles trazem o espelhamento em 3 níveis, tá? O primeiro nível de espelhamento é o espelhamento de fatos. Ou seja, esse que a gente faz habitualmente. Eu trago o que você me trouxe. Isso é um fato. O que você falou para mim é um fato. E eu espelho isso para a gente ver, para ver se estou entendendo. O segundo nível de espelhamento, um nível mais profundo, digamos, é o espelhar os sentimentos. E aí com palpites e perguntas, nunca com certezas. Porque não há nada mais desconectivo do que escutar uma certeza sobre o teu sentimento, porque outra pessoa não é você. Então você dá palpites. Será que quando você disse, eu percebi um pouco que você estava preocupada, é isso mesmo? Você está preocupada? Ficou preocupada com essa questão? Ficou ansiosa e tal? É uma tentativa. Então é um espelhamento de sentimentos. E o terceiro nível, mais profundo, é um espelhamento que eles chamam aqui de valores ou essência. Na comunicação não violenta é chamado necessidades. Aqui eles chamam de valores. Eu tento palpitar o que estava por trás de tudo isso que ela trouxe. Mas são 3 níveis. Pelo menos o nível básico é o que a gente já tem mais prática, é mais fácil, porque ele é mais superficial. Evite perguntas com porquê, que podem levar as pessoas para as suas cabeças. Olha só o que eu estou te falando, né? A escuta compassiva tem a ver com o coração. Se eu faço uma pergunta que é mental, eu estou desconectando ela do ponto onde a gente quer chegar, que é coração para coração. Não é mente para mente. Mente para mente é debate. Debate político é mente para mente. É argumentação teórica, factual, empírica. Agora, quando eu falo de sentimentos, eu não estou falando de nada disso. Então é coração para coração. Se for perguntar, pergunte com questões abertas que ajudam a clarificar ou aprofundar a experiência do falante. Então, são perguntas direcionadas para eles. Por exemplo, você tem algo a mais para trazer sobre isso? O que está no coração dessa questão? O que te deu coragem para fazer isso? São coisas que mantêm a atenção, perguntas que mantêm a atenção em quem está falando. Tá? Também tem uma série de perguntas sugeridas e possíveis que a gente pode circular, mas hoje a gente não vai circular ao redor delas. Essa arte de perguntar na escuta é uma arte. E permita o silêncio. Legal. Quem participou dos encontros de início, né, de guia da Atento, a gente traz muito isso. Permita o silêncio na escuta. O silêncio faz parte da escuta. Muito bem. Acabou a apresentação. Deixa eu abrir um pouco para vocês. Depois eu... Voltei. Joyce. E aí? Fez sentido? Como foi? Voltem um pouco aqui para eu escutar vocês. Não, não.
Ninguém quer falar? Eu acho que fez muito sentido, Leandro. Eu lembrei muito da CNV, né, quando ela fala daquela questão quando a gente faz os chutes, né, que você falou palpite, né, que realmente isso é uma coisa que a gente não pode saber, o outro é o universo, a gente nunca pode falar o que o outro está sentindo, né, isso eu acho que fez bastante sentido para mim. E o espelhamento, e tomar muito cuidado, né, assim, na hora de falar sobre os diversos níveis de espelhamento, né? O primeiro, segundo, terceiro, que ali na frente está uma pessoa que, de certa forma, está também mostrando sua vulnerabilidade, né? Eu achei que fez muito sentido tudo isso. Leandro, tu vai disponibilizar esse material que tu tá utilizando? Claro, tudo isso e mais um pouco. Tudo que eu tenho vai ficar disponível. Tudo que eu tenho, que eu conheço, que eu sei, que eu sou, está disponível para vocês que estão nesse barco, né? Eu sei gostei que muito, porque não sei, o jeito que vocês falam, aí, do pessoal que tem feito curso, assim, parece que entra lá dentro. E aí eu fico fazendo relação com coisas que eu vivi há poucos dias e faz muito sentido. Muito obrigada. Que bom, obrigado a você, Ana. Mais alguém? Mais uma voz? Eu gostei muito também, Leandro, realmente dá essa conexão, assim, né, mais no coração mesmo, né, e com o que você fala. E eu me lembrei que uma vez eu li alguma referência, ouvi alguém desse meio budista falando sobre a diferença entre empatia e compaixão, e que era justamente no sentido, assim, de que na empatia, às vezes, segundo essa visão, né, na empatia, às vezes você se identifica tanto com a dor do outro que você não consegue enxergar ele fora daquela situação. E aí você acaba, de alguma forma, às vezes até coisificando a pessoa dentro daquela situação difícil que ela está vivendo. Enquanto que na compaixão sempre sobra um espaço para você se sensibiliza, você consegue se conectar com a dor da pessoa, mas você sempre mantém aberto no teu olhar que ela é mais do que aquilo, que ela sempre é mais do que aquilo e que sempre está aberta a possibilidade da superação daquilo de alguma forma, em algum momento, assim, né? Eu acho que isso é bem legal para ajudar, né, nessa coisa de manter acesa a visão da luz do outro, né? E como isso é desafiador, né? Assim, pelo menos para mim é muito. Para todos nós, né? Por isso que praticar. Obrigado, mãe. Você me lembrou de duas questões importantes. É importante trazer mais claro essa questão da compaixão. Eu vou abrir um pouquinho mais ela, tá? A gente tem ainda mais 5 minutos. Vou aproveitar esse tempo para trazer duas questões. Uma é assim, como figura... deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Vamos olhar essa figura aqui juntos. Essa aqui, ó. Veja se aparece para vocês aí. Apareceu? Sim. Sim. Essa aqui é uma figura, tá, da escuta compassiva, que a gente sai aqui de baixo de uma área de proteção, que é o nosso normal, e a proteção, ela traz julgamento, ela traz medo, né? Eu vou saindo desse julgamento, saio do medo para trazer conexão. E percebam que o coração vai ficando maior, né? E embaixo está escrito lá, a prática da escuta compassiva nos ensina o quanto alcançar ou superar camadas defensivas e reativas para nos conectar e nos expandir em amor e essência. A partir daí, nós mudamos nossa comunicação em relação para interagir de coração para coração. Então, eu vou saindo, tá? E uma coisa que a Maína trouxe, que eu quero trazer, é sobre a compaixão. Que é escuta compassiva? A primeira prática da escuta compassiva é cultivar a compaixão. Ok, mas o que na prática é cultivar a compaixão? Então, já que a Maína deu essa abertura, eu vou trazer um pouquinho o que, na visão deles, é praticar
a compaixão, ou cultivar a compaixão, tá? Primeiro ponto. Encontrar os sentimentos do outro em mim e permitir que se guie uma atmosfera de conexão e de cura. Então, olha só, a primeira indicação, né? Encontrar os sentimentos que o outro está sentindo em mim, quando eu me sinto assim também, mesmo que seja em outra situação, para que a partir daí a gente guie uma atmosfera de conexão entre nós dois. Ancorar no meu coração e na minha essência, para se conectar com os outros. Lembram da luzinha que está acesa lá ainda? Então, eu ancoro em mim a minha essência, no meu coração, eu tenho luz, e a partir dessa luz, eu tento me conectar com a luz do outro. Falar é fácil, fazer é bem mais complicado, mas esse é o princípio. Outra, experienciar e expressar gratidão e apreciação por si mesmo e pelos outros. Isso é cultivar compaixão. Experienciar e expressar gratidão e apreciação por si mesmo e pelos outros. Então, cultivar compaixão é expressar gratidão por mim mesmo. Eu agradecer por mim. Eu apreciar a mim. Isso é cultivar compaixão na prática. Outra prática. Buscar os presentes oferecidos em um conflito e numa dor. Fala, Ana. É que eu não sei se é a minha internet, mas eu não estou vendo. Ah, não, eu só estou falando, eu não estou mostrando. Ah, tá. É que tá em inglês, eu estou fazendo a tradução Tranquilo. agora. Mas depois eu passo para vocês, tá? Eu estou gostando tanto. Então, olha só, procurar os presentes, olha que palavra, procurar os presentes oferecidos pelo conflito e pela dor. Lembra que a gente viu lá aquele poema A Casa de Hóspedes, de Rumi? Né? Quando a tristeza e o desamparo baterem a sua porta, abre a porta, receba eles sorrindo, deixe eles entrarem na sua casa, revirar os móveis e tal, que eles vão sair uma hora. Procurar esses presentes, porque eles podem ser mensageiros do além, né? Praticar perdão a si mesmo e aos outros. Outra prática de compaixão. Praticar perdão por si mesmo e pelos outros. E a última, se engajar pessoalmente num trabalho para curar a si mesmo e as dores dos outros. Então, é uma questão bem prática, assim, e seja por qual caminho seja, é estar engajado num trabalho pessoal para curar a si mesmo e curar as mazelas ou as feridas dos outros. Esse é o primeiro ponto das práticas da escuta compassiva. Depois tem a presença verdadeira, tem respeitar a si e aos outros, enfim. A gente pode fazer um encontro só para tratar essas práticas, que é bem legal, né? Eu continuei compartilhando, mas era uma outra coisa que não tinha nada a ver. Beleza? Posso fazer uma pergunta? Podem, claro. Quem quer? Não sei se esse pessoal dos Quakers, eles fazem, por exemplo, encontros com duas pessoas, né? Então, uma escuta na presença de duas pessoas. E aí, como que cria esse ambiente propício para acontecer né, tudo isso que você falou? Se esses acordos que você falou lá no começo, eles são feitos no início do encontro? Como que funciona isso? Isso, bem legal você trazer, Maine. Sim, tá? Todos os encontros são circulares. Ela bebeu muito da fonte. Se você olhar as fontes dos estudos, né, da escuta compassiva, tem encontros circulares que a Renata trouxe para nós aqui, as práticas de círculo, né, tem a comunicação não violenta, ela bebeu da fonte do Marshall também, enfim. Então, ela tem até um pequeno guia aqui, que eu tenho, é um guia para montar grupos de prática. Claro que isso aqui era tudo presencial, né? Que é um pouco o que a gente vai usar aqui hoje daqui a pouco. Mas sim, tem os rituais, tá? De preparar um ambiente, de circular, tem o bastão da fala,
tem vários elementos para propiciar essa escuta em grupo. Tá? Se vocês entrarem, depois que a gente acabar aqui o encontro, no site deles, de compassionatelistenproject.org, vocês já vão ver uma foto escancarada de um encontro circular que estava acontecendo de escuta. Tá? Além dessas delegações que eles vão para a Guerra Civil. Não sei se respondi, Maim. Tá. Então, sim, tem sim um ritual, um processo para essas práticas. Inclusive, eu estou adaptando elas para online, estou louco para fazer um grupo de escuta compassiva online. Essa é uma das coisas. Você perguntou, né? O que vai ter aí mais? Essa é uma das coisas. Beleza? Alguém mais tem alguma coisa borbulhando aí antes de a gente ir para a prática? Que está um pouquinho atrasado. Fala, Tânia. Então, Leandro, eu queria entender um pouquinho mais sobre coisificação. Podia me desconstruir um pouquinho esse termo? Ai, Tânia, você deu pano para manga agora. Tem um vídeo que eu compartilhei no grupo lá. Eu compartilhei no grupo da escuta, tá? Resumidinho. É da Anete Guimarães. Ela traz esse tema uns 30 minutos falando sobre isso. Mas, basicamente, é assim. Vou até pegar o mesmo exemplo que ela. Isso aqui é uma folha de papel em branco, tá? Amassei. Vocês sentiram alguma coisa? Não. É um papel, né? Em branco. Amassei o papel. Sentiram? Não. E se em vez do papel fosse uma criança? Vocês conseguem imaginar? Sentiriam algo? Sim. Então, por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres coletivos, a gente só vive, a gente só está no topo da cadeia alimentar porque nós fomos coletivos e o coletivo é mais forte do que qualquer coisa em nós. A gente precisa disso para sobreviver. A gente precisa ser social. Quando a gente não é social, a gente quebra. A Brené Brown traz isso nas pesquisas dela aí. A gente quebra enquanto ser humano. E aí, o que acontece? Para coisas, eu sei que eu não preciso sentir nada, mas quando é para pessoas, eu tenho dentro de mim um drive que me traz o sentir igual para perceber que aquilo pode ser ruim ou bom para cuidar do outro, instintivamente no coletivo. Tem pessoas que não têm esse drive. Psicopatas, por exemplo. Tá? Porque eles não estão nem aí. Agora, se tem um envolvimento emocional, por exemplo, se eu pego esse papel branquinho, eu peguei papel amassado, rasguei. Sentiu alguma coisa? Não. Agora, se eu pego um papel em branco e escrevo meu nome, eu escrevi meu nome, mesmo garranchado. Agora tenta rasgar. É mais difícil, né? Então, quando é uma coisa, eu, ser humano, não tenho sentimentos. Agora, quando é um outro ser humano, sim. Só que nós, às vezes, por uma questão mental, decidimos que certos seres humanos são coisas. Ok? E eles viram fantasmas para nós, viram coisas que eu posso me dar o direito de fazer o que eu quiser com eles. Ela deu um exemplo belíssimo nesse vídeo aí. Dá vontade de ficar falando disso a noite inteira. Que Hitler tinha um dos médicos que fez as maiores atrocidades com os judeus. De secar, de fazer um monte de coisas esdrúxulas que nem com animais eles faziam, para investigar. E as duas enfermeiras desse cara eram as enfermeiras mais impecáveis que existia na região. Nunca tinham... Elas trabalhavam com idosos. Elas tinham um currículo impecável. Nunca tinham ninguém falado nada que elas tinham feito alguma brutalidade. Não tinha histórico. Não eram enfermeiras assim, do lado negro da força. Eram mulheres lindas. Só que entrou na mente delas que judeu não era gente. Então, não é gente. Eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Então, se eu encaro um ser humano, eu só olho o lado escuro dele, não olho o lado luz, eu não enxergo essa luz que está lá, eu posso facilmente coisificar ele. E aí eu me dou no direito de fazer o que eu quiser. Tá? Quem trabalha com mediação de conflitos tem isso daí a torto e direito. Uma pessoa coisifica a outra.
E aí eu trato ela como uma coisa que nem como animal eu faço. Por quê? Porque ela não é um ser humano. Eu não vejo o lado luz dela. E foi o que Hitler fez, é o que eventualmente algumas culturas se faz com alguns rótulos, né? Algumas culturas tratam os gays assim. Outras culturas há pouco tempo tratavam os negros assim. Trata prostitutas assim, mendigos. Fizeram uma pesquisa, né? Ela trata isso com uma criança. Botaram uma criança na rodovia do Charque, em São Paulo, sozinha, sem ninguém. Em 5 minutos, pararam um monte de pessoas perguntando: cadê você, seus pais? Você está sozinha? O que está acontecendo? Ah, eu vi. Aí pegaram a mesma criança, vestiram ela de suja, de mendigo. 8 horas se passaram e ninguém parou. Era a mesma criança. Só que ela estava coisificada. Então, deixa que é a coisificação. Ótimo exemplo. Legal? Legal. Então tá, vamos lá. Vamos fazer a prática antes do intervalo. São 8h52. A gente vai demorar 10 minutos para fazer. Então a gente vai sair 8h05 para o intervalo. Tá? Leandro, eu peço licença, eu tenho um outro curso agora, então eu não vou participar. Tá? Que pena, eu vejo o final depois. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Como que vai funcionar? Eu vou colocar no chat aqui. A gente vai se separar em trios. 3 pessoas. Eu peguei essa prática bem da raiz, tá? A Jenny que escreveu essa prática, assim, tá nos papiros dela. E eu quis pegar bem na raiz, porque hoje em dia já estão um pouco diferentes, assim, as práticas. Mas eu me identifico mais de beber na fonte, assim. A gente vai pegar uma frase, tá? Uma citação de uma pessoa. E eu vou colocar 3 perguntas no chat e cada um, no trio, vai ter 4 minutos para falar sobre. Essas perguntas são guia, mas eu posso falar sobre a frase, o que vier para mim. Eu não preciso gostar, eu uso minha sabedoria para responder. Não tem resposta certa, eu não tenho resposta. A gente vai acabar aprendendo um com o outro. Tá? Então, a partir da minha fala, não tem argumentação, não tem debate para cada contribuição. Eu ouço, pego o que foi para mim, o que não foi eu deixo ir. Se eu não gostar de algo, eu me sinto à vontade para dizer também. E tranquilo. E a gente vai estar numa situação de todos estarmos inseguros quanto ao que dizer. A gente pode achar depois que não vai ter sentido nenhum o que eu disse. Mas mesmo assim, a gente vai ter uma colheita, vai ter um pão desse encontro. Tô perdido. Tá? Perdido. Ok? Você falou 10 minutos, então tem que ser 3 minutos cada um, né? Pode fazer 12, 4 cada um. Então, repetindo, para responder 3 perguntas. A pessoa responde as 3 perguntas de uma vez só ela fala, os outros só escutam. Depois é a vez dos outros, eles podem concordar ou não, e os outros só escutam. Isso. Eu vou colocar no chat a frase e as 3 perguntas ao redor da frase, tá? Antes de vocês irem para a sala para todos terem acesso no chat. E aí cada um vai ter 4 minutos para... Pode usar responder as perguntas como guia, ou se não quiser responder também, pega só a frase e fala sobre ela, o que acha. E as outras pessoas vão praticar a escuta compassiva. Tá? A escuta compassiva, eu vou fazer um lembrete rápido aqui. Não cair na armadilha de querer consertar o que o outro traz. Ter compaixão pela situação dele, pelo que ele está falando. Escutar a história e não tentar relacionar com a sua própria história. Escutar a partir do seu coração e não a partir da sua cabeça. Estar presente e íntegro, mesmo que aquilo que o outro falou tenha disparado algo em você, que você desacredite, que você fique raivoso até, manter a postura.
Eu posso refletir para garantir que ele tá entendendo, se eu sentir necessidade. E permitir o silêncio também. Ok. Vou colocar então aqui. Veja se vocês todos estão enxergando no chat. A frase para nossa reflexão é a seguinte: nós temos que ter uma compaixão profunda e paciente para os medos das pessoas, para o medo e a mania irritante daquele que nos rodeiam ou condenam. Essa é a frase. E aí tem a proposta de discussão. Ok? 4 minutos para cada, para trazer ou as perguntas ou sobre o que quiser sobre essa frase. Os outros, escuta compassiva. Vamos lá? Sim? Não? Talvez? Estou em dúvida. Yeah. Sim. Você não sabe, né? Eu também não sei nunca. Eu tô aqui. A Alessandra tá aqui. Ó. Aí, acendeu a luz interna. Para quem é ligado com a pedagogia Waldorf, não sei se vocês já ouviram falar, tem agora no meio, acho que na festa de primavera, que é a menina da lanterna, né? E ela tem essa saga de correr atrás de acender a luz interna dela, que é a luz do coração, que é a história da menina da lanterna. Procurem. Ou vão numa escola Waldorf para ver a apresentação, que é aberta geralmente. É bem legal. Quem falta? Tainá, Marisa, vamos lá, gente. Eu tô aqui. Já tem um livro sobre a menina da lanterna ou é só teatro? No caso, Leandro. Eu não sei se tem um livro. É um conto? É um conto. Eu vou procurar no YouTube. Procura no Google, a Menina da Lanterna, vai vir o conto aí completo. Deve ter um roteiro de teatro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu compartilhei ali no chat 2 links. Um é o compassionatelistening.org, o outro newconversations.net, que tem muito material legal também ao redor da escuta compassiva, mas aí ele já entra um pouco numa vertente de diálogos, mas são pupilos, digamos assim, da Jenny Hudson Hoffman também, tem muito material dela nesse site aí. O último acho que já está fora do ar, tá? Então nem considero, ele nem achou o link ali, ó. O partnowcom.com. Ou talvez, enfim, considerei esses dois. Aí, gente, olha só, eu tinha pensado em fazer mais uma prática, mas são 8h20. Como que era essa prática? Isso que a gente está fazendo aqui é um pedacinho de uma primeira aula de escuta compassiva proposto pela Jenny, que é discutir sobre o tema de compaixão. Então, na aula que ela propôs, teriam mais 2 frases para a gente fazer o mesmo circuito, e eu trouxe mais uma. Eu não sei como vocês estão, se vocês querem fazer essa conversa, essa escuta ao redor dessa frase, que é do Thich Nhat Hanh, que é sobre outra pegada, ou se vocês querem usar esse tempo para trazer um pouco sobre a escuta compassiva, como que é? Vai demorar 12 minutos, que é a mesma coisa, 3 pessoas vezes 4. Sim, Luiz? Sim, Érica, escutei um sim bem sutil da Patrícia, sim, Alice, sim. Tainá. Yes, então let's go. Olha só, essa é legal, hein? Vou colocar no chat. A frase é o seguinte:
O Thich Nhat Hanh tem um livro com esse nome, Chame-me pelo meu nome. Tá? E ele é fonte de inspiração para a escuta compassiva. E dentro desse livro tem uma frase dele assim: por favor, chame-me pelo meu verdadeiro nome, de modo que eu possa acordar e então a porta do meu coração possa ser deixada aberta, a porta da compaixão. E aí ele traz perguntas ao redor de opressor. Eu vou recriar as salas, recriar todas. Se você já foi um opressor, que necessidades estavam por trás, enfim. É a mesma dinâmica. Então, deem uma olhada na frase. Se quiserem ir pela frase, deixa vir. Lembre-se das posturas da escuta compassiva. Mas, basicamente, é olhar a luz que está dentro e está acesa no coração do outro, independente do que ele vai trazer, mesmo que seja um baita gatilho para você. Mantenha a luz dele acesa e a sua também. Ok? Vamos lá? Eu mudei os trios, tá? Então, as frases estão aí. Bora lá. Muito bem. Agora, depois dessa rodada, a mesma pergunta. O que eu tenho a agradecer por esse momento que eu tive? Antes eu queria só ler o da Maine, que ela colocou da outra vez lá, que eu não li. Sentir admiração pelas pessoas que eu vi e por me sentir em casa com elas. E agora, nessa rodada, o que eu tenho a agradecer por esse momento? A liberdade para se expressar. Ser escutada, através do outro conseguir me enxergar, diversidade de experiências, pela empatia e compreensão, conexão com a fala do outro, agradeço a escuta, a abertura do coração e a acolhida que veio junto, eu agradeço por poder compartilhar algo vivo. Legal. Muito legal. E eu vou fazer a última pergunta para a gente fechar esse ciclo, depois a gente conversa sobre a experiência. Tá? Que a gente está indo mais ou menos num processo como se estivesse num encontro de escuta empática. Compassiva. Empática próxima semana. E agora? Agora eu botei uma pergunta ali, mas eu vou pedir para a gente abrir microfones. Eu acho que é melhor falarmos. A Roseli já respondeu. O que notou que funcionou bem e o que provocou abertura ou fechamento em você nesse processo que a gente fez das dinâmicas? O que você acha que funcionou bem e o que você acha que provocou algum tipo de abertura ou fechamento em você ao usar essa forma ou esse processo para refletir sobre essas questões? Quem quiser pode ir trazendo. Falando. Para mim, o que eu notei que funcionou bem é porque eu estou num grupo de atentos. E é muito bom. E o que provocou abertura e fechamento em mim foi porque é um lugar seguro, eu me sinto segura, acolhida, não me sinto julgada. Aqui eu posso falar. Obrigado, Ana. Posso corrigir uma coisa? Desculpa, Otávio. É que depois que eu falei,
a palavra falar reverberou em mim uma coisa que não é falar. Aqui eu posso ser eu. É essa a palavra correta. Obrigada e desculpa, Otávio. Tranquilo, Ana. Para mim, eu acho que funcionou bem, foi realizar uma escuta que pouco ou nada teve a ver com os ouvidos. Então, é uma mudança muito grande de paradigma, é um outro horizonte que eu fiquei muito feliz por poder explorar. Nada me provocou fechamento, pelo contrário, a forma como nós pudermos falar com muita honestidade, eu acho, só provocou abertura. Então, de um modo geral, só aberturas e nenhum fechamento. Alguém mais gostaria ou não? O que, para mim, o que funcionou foi não pensar na minha resposta enquanto os outros falavam. Então, quando chegou a minha vez, eu fiz o processo de responder na hora. Isso é realmente um exercício, né? A tendência então, bem bacana. O que eu botei lá no chat era a resposta da anterior, eu tô meio lenta hoje, então... E também, nada me provocou fechamento, muito pelo contrário, eu acho que ouvindo o outro parece que vai... eu, pelo menos, vou sentindo essa abertura, esse acolhimento, e as coisas vão surgindo e vai dando vontade de continuar, de dividir, né? De se revelar. Agradeço. E finalmente eu consegui assistir uma palestra sua, Leandro, porque as duas anteriores eu não pude. Eu acho que uma coisa que ajudou na abertura foi o fato de eu já ter um clima de confiança, assim, sabe, nesse grupo. Então, talvez se fossem pessoas completamente desconhecidas, eu não me sentisse tão à vontade para falar. E eu gostei muito dessa segunda pergunta que chama a gente, né, a reconhecer, né, as próprias limitações e falhas e sombras, assim. Eu acho que foi bem poderoso se abrir para inclusive expor isso, né, para os outros e não se sentir julgado, assim, bem legal. Eu também, Leandro, assim, o que acho que proporcionou, assim, que funcionou bem foi a liberdade, por estarmos nesse grupo, já ter um vínculo, né? E estamos todos aqui com o mesmo propósito. Isso eu acho que facilita muito. E queria comentar também sobre esse segundo exercício, que eu achei essa frase maravilhosa, que ele chame pelo meu nome, né, completo, que é meio assim, para você me ver do jeito que eu sou, né, e o que veio assim para mim, me aceitar do jeito que eu sou, né, assim como eu tô te aceitando, me trouxe uma humanidade em ver o outro e ver a mim mesmo. Muito bom. Como estão as outras pessoas contempladas? Querem trazer algo? Tá tudo bem? Suzana? Problemas à parte com o computador, gente, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. E agradecida, muito agradecida, porque isso funciona para mim como um enorme treino, um treino onde eu aprendo a ouvir e cada vez mais a sentir uma coisa boa dentro de mim, o amor, compaixão, né? E acho que eu só pude sentir coisas boas aqui, me abrir e só sentir só abertura e gratidão. E acho que o autoconhecimento, né, para o autoconhecimento, isso é fantástico. Eu sou muito grata.
Isso. Eu acho que o que funciona bem para mim é justamente esse, além do grupo, porque é um grupo onde eu me sinto muito acolhida, então eu consigo falar bem também, sempre aberta, mas o que funciona bem para mim são as perguntas e o momento de reflexão, porque cada vez que vem uma pergunta, eu tava vendo agora assim, por exemplo, aquela pergunta do opressor, eu penso e falo, não, mas jamais que eu fiz isso. E daí, quando eu vou parar para pensar no que o outro traz para mim, eu falo, não, eu fiz isso, como assim nunca fiz? Então, e daí é nesse momento que eu pego, eu penso no que é para mim e consigo estabelecer melhorias. Então, acho que é bem esse momento assim, de refletir e se olhar para si mesmo. Então, para mim, funciona muito bem dessa maneira. Legal, muito bom, Beth. Acho que você trouxe bem a essência que esse movimento da escuta compassiva propõe, que é exatamente esse movimento, assim. E um movimento de cada vez mais, e a partir desse espelho do outro, eu, além de me aceitar, me perdoar e me acolher, para poder abrir um acolhimento para o outro. Assim. Então, tem um movimento de eu comigo, eu com outro, eu comigo, eu com outro. E sempre, como o Luiz Otávio trouxe, de coração para coração. Essa é uma mudança que a gente vai praticando, né? Não é uma chave que tuf, mas tudo nos conduz a tentar e buscar sempre cada vez mais a fazer essa conexão. Quando eu escuto, trazer para cá, e quando eu falo, vai ser a partir daqui. Isso é muito poderoso na conexão, principalmente quando a gente tem um conflito, mas em qualquer diálogo. Muito bem. Deixa eu olhar agora. Então, eu vou abrir, vamos eventualmente fazer um fechamento dessa escuta compassiva. Eu vou apagar nossa vela, nossa luz, né, que ficou aqui acesa, nossa luzinha, para a gente lembrar de olhar para a nossa luz interna, a nossa luz que está no outro também, com esse espelho que ele faz. Aí quanta fumaça. Muito bem. E eu queria deixar alguns minutinhos, a gente está bem cansado, já passamos bem do horário, mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre a escuta compassiva, sobre esse movimento, se eu tiver no alcance, puder olhar para isso, esse é o momento. Não? Tudo bem? Estão cansados demais? Depois eu vou compartilhar todo o material e o link, enfim, e eu estou aqui sempre disponível para vocês, tá? Vamos fazer Eu gostaria que tu trouxesse outras vezes, outros momentos para a gente treinar. Legal, legal. Fica aberta a dica e com muita intenção de acolhê-la. O que a gente fez hoje foi um pedacinho de uma primeira aula que a gente propõe para estudar sobre a escuta compassiva. Ela, num primeiro material, já propõe 7 temas e é legal olhar com bastante carinho esses temas e essas perguntas, né? Que a gente não dá nada, né, Beth? A gente olha ali a frase e tal, e quando a gente vai olhar para nós, opa! E o quanto essas perguntas fazem a gente exercitar a escuta compassiva, de olhar para o outro e começar a exercitar a compaixão, de tentar sentir o que o outro estava sentindo, ver o que está por trás, o valor que ele estava trazendo, começar a descer níveis assim na escuta para se conectar. Então esse caminho que ela propõe é de uma vida de experiência aí, né? Ela faleceu velhinha, vocês viram ela, né? Então, eu vou compartilhar ali o link para as nossas percepções de hoje. E, eu queria fazer um agradecimento aqui, gente, vocês. Agradecer para vários de vocês já fizeram uma contribuição, uma doação lá no site da Atento, muito legal,
Brigadão, valeu, ajuda muito para Atento e para esse projeto. E é isso, queria agradecer só nesse momento, assim, esse reconhecimento. Vamos lá, então? Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. E o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselho, sem que digam se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E na não escuta que ele termina. Parei para ouvir o silêncio. E no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Muito obrigado por terem estado aqui, fazerem esse encontro acontecer, estando conosco nessa navegação. Estamos quase voltando para o porto, né? A gente foi, deu uma volta. Na semana que vem a gente vai ter o Sven aqui, que é uma referência no Brasil em comunicação não violenta, bem legal, conseguiu abrir agenda com a Carol para falar sobre escuta empática. E depois a gente faz o nosso encontro de encerramento desse ciclo e a gente está preparando aí umas surprises para a gente continuar mantendo viva e acesa essa chama da escuta para cada vez mais pessoas, mas primeiro nós conosco, né? Muito bem? Beijo no coração de vocês, então. Boa noite. Bom final de semana. Obrigada pela sua generosidade, Leandro. Foi muito bom. Boa noite. Boa noite. Próxima. Valeu.